As finanças do Vitória nessa temporada de 2024 e o balanço também, com a revelação de um aumento de quase 25 milhões de reais na dívida e a necessidade, o quão fundamental é o Vitória conquistar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, olhando para o cenário mais positivo, é possível o Vitória se complicar muito, para não dizer a palavra quebrar, em uma realidade de novo de Série B de Campeonato Brasileiro. Quero trazer os números, os meus estudos também que eu já fiz a respeito de alguns casos envolvendo clubes como o Vitória, o Goiás, o Coritiba, o Sport, como isso geralmente costuma se solidificar, como solucionar isso, a possibilidade também de SAF, o que disse o presidente Fábio Mota, confirmando tanto os valores quanto também medidas adotadas pelo Leão nessa temporada e a diferença financeira gigantesca, que é você estar na Série A em comparação com a Série B no Brasil. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e se inscrever aqui no canal principal também. A nossa próxima meta é alcançarmos essa marca de 60 mil inscritos no YouTube do Black Car, que já estamos bem próximos de conseguir, conto com a colaboração de todos vocês também, tá? Vou deixar na tela final a playlist do Vitória e outros conteúdos que já gravamos também sobre o Leão nos últimos dias. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as finanças do Vitória nas últimas temporadas, um clube que até 2022 estava na Série C do futebol brasileiro e devendo 250 milhões de reais, com a possibilidade até mesmo de um rebaixamento para a Série D. Então, olhando pro longo prazo, é um Vitória que hoje ele está aquém daquilo que o torcedor espera, né? O torcedor do Vitória acostumou sim com um clube forte, imponente no futebol brasileiro, com boas campanhas na primeira divisão. Então, historicamente, o Vitória ainda está devendo. Se você pegar a trajetória de 50, 60, 70 anos de grandeza do Esporte Clube Vitória. Mas nos últimos 3, 4 anos, é sim um clube que conseguiu voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2018, conseguiu também balancear as suas dívidas e está estável, pelo menos nesta parte financeira e de gestão. Há decisões ruins, obviamente o Fábio Mota tem sim a sua parcela de culpa também em relação a esse elenco, mas é um gestor, pelo menos nesta parte fiscal, né, aceitável, né, um cara que é sim responsável e mira outros planos também para o Vitória. Sobre as dívidas, em uma entrevista ao canal do Jorge Nicola no ano passado, o Fábio Mota estipulou ali no finalzinho do ano que a dívida seria de 180 milhões de reais e que o Leão iria trabalhar para quitar todos esses débitos, né, em aberto em até 2 anos, ou seja, até o final da temporada de 2025, que não é um valor tão alto. Tá? Agora, num levantamento, o balanço financeiro de 2023, divulgado em maio dessa temporada, apontou um déficit de 24 milhões de reais e que a dívida do clube chegou a 233 milhões de reais, o que é sim um valor maior, né, do que aquele estipulado de 180 milhões. Tendo este aumento, porém, não é algo, digamos, de se preocupar, com toda certeza. Principalmente se o Vitória não conseguir jogar a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas para um clube desta estrutura, tá? Se estivéssemos aí falando de um clube menor, tá? Um clube de interior, da Série C, por exemplo, Série D do Campeonato Brasileiro, por exemplo, um valor de 250 milhões de dívida para o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, para a Aparecidense, quais outros exemplos que eu posso citar aqui no vídeo? Para um clube como o Mirassol, né, aí sim, né, estaríamos falando de uma dívida quase impagável, tá? Mas para o Vitória, o Sport também está numa situação delicada, o Coritiba também se colocou numa situação assim, não é o fim do mundo. O Vitória, mesmo se for rebaixado nessa temporada, não irá quebrar no ano que vem, exceto se chegar um presidente, um cara assim com filosofia completamente devastadora. Não acho que é o cenário para os próximos anos. E há também a possibilidade de SAF, tá? Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. Com a SAF, esta dívida de um clube desse tamanho, como é o Vitória, de 200 milhões de reais, também não é um impeditivo. Obviamente, você não consegue o melhor negociador do mundo devendo tanto assim, mas não é uma dívida, por exemplo, que o Vitória precisa trocar o almoço pela janta, tá? Não está nessa situação financeira. Então, para a SAF também não é um valor difícil de ser quitado, né? Se a gente pegar, por exemplo, as comparações aqui no futebol brasileiro, clubes que deviam até 1 bilhão de reais. Então, nesse cenário, olhando aí mais para o cenário abrangente, não é o fim do mundo para o Vitória, mas para o cenário micro, né, aquela coisa de você olhar para o próprio umbigo
imaginar a temporada de 2025, o rebaixamento é terrível, tá, para a continuidade do Vitória, tanto pelo aspecto de receitas. No ano passado, o Vitória, segundo o seu próprio levantamento, peguei esses dados no Globo Esporte, com direito de transmissão, a Vitória arrecadou 13 milhões e meio de reais. Até foi um pouco maior do que o esperado, mas a Série B só pagou 11 milhões, mas na Série A desse ano o mínimo está garantido aí basicamente pelo Vitória, até mesmo declaração do presidente Fábio Mota, é de 80 milhões de reais. Então o Vitória deve faturar tranquilamente 100 milhões esse ano, só com direito de transmissão. Então você sair de 100 milhões para essa casa de 10 é um rombo terrível. E outra coisa, a Série B ela dá prejuízo, tá? Não é nenhum absurdo o Vitória no ano passado ter terminado com esses 24 milhões. Por quê? Porque a Série B não paga nada. Então, para clubes que têm um elenco muito modesto, igual por exemplo o Sampaio Corrêa, ele sempre tinha essa característica, tinha uma folha salarial ali de 500, 700 mil reais. Aí a Série B ela não é tão deficitária, mas quando cai, clubes como o Vitória, o Sport, o Curitiba, o Goiás, o Ceará, com um orçamento alto, o América Mineiro, é impossível você se pagar em uma Série B tendo uma folha salarial de 2 milhões de reais, como foi no caso, esta faixa salarial do Vitória no ano passado. Então é extremamente natural. Então, voltar para uma competição que sempre te dá dívidas, não é o cenário mais positivo. Ainda assim, tá? Não é o fim do mundo para o Vitória, já esteve em situação pior e convenhamos, tá? Acho que a regularidade nos próximos anos é o mais importante. Então, muito mais importante do que isso é a diretoria não perder a cabeça nesse momento, tá? Manter os focos na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda é possível, tá, escapar do rebaixamento, mas se isso não acontecer, não entrar em parafuso e sair contratando Deus e o mundo, fazer uma dívida ainda maior para os próximos anos, acho que é o erro principal, tá, que o Vitória pode cometer nesse momento. Não é entregar as betas, aceitar o rebaixamento, nada disso. Precisa contratar bem nessa janela do mês de julho, mas sem loucura, sem endividar o clube, porque se cair, o Vitória tem que estar reestruturado, também firme para o ano que vem brigar novamente pelo acesso. Faz parte, é um processo ruim. Eu, como torcedor do Goiás, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O Goiás ele vem enfrentando isso nos últimos anos. Sem dívidas, tá? O Goiás não é um clube endividado, mas estava na mesma situação do Vitória em 2022, devendo em mais ou menos uns 150, 120 milhões de reais. Então, passou por isso, tendo que jogar 2 séries A com um elenco horrível, horroroso, tá? Uma folha salarial que não chegava nem a 2 milhões de reais, mas pagou as dívidas, tá? Então, tentar não perder de vista isso e continuar, tá? É um momento ruim, obviamente, se a gente pegar a história, é um Vitória menor do que aquele que o torcedor se acostumou, mas precisa passar por esse processo.